A Kelly para falar um pouquinho da experiência, né, da parte de intervenção que ela já desenvolveu e que está ainda. Boa noite a todos, eu sou a Kelly. O meu projeto foi opções de gênero e sexualidade em professoras nos primeiros anos, né? Os anos iniciais, mas especificamente no primeiro ano. Por que eu optei no primeiro ano? Porque no meu projeto eu tenho que trazer também um pouco da concepção de criança, porque ainda tem aquela transição da educação infantil, do ensino fundamental de 9 anos, ou seja, a criança entrando mais cedo na escola. E o que eu consegui identificar inicialmente com as professoras? Eu apliquei o questionário semi-estruturado, elas responderam o que tinha no questionário. Eu queria saber como elas concebiam essas questões de gênero e sexualidade com as crianças. Qual era, como que elas entendiam isso e se elas trabalhavam isso na escola. E o primeiro levantamento, eu categorizei que elas tendem, né, a transferir a responsabilidade, a transferir esses conceitos de gênero e sexualidade ou para a família, ou para a coordenação, para as outras instâncias, porque elas entendiam que a função delas era especificamente a alfabetização. Então, quando a criança traz essa curiosidade para dentro da sala de aula, e isso eu verifiquei em alguns relatos delas, mesmo em 2 intervenções que eu fiz, elas trouxeram alguns relatos que as crianças perguntam. Então, como que elas lidam com essas curiosidades das crianças? E as próprias professoras apontaram para mim, não sabia o que falava ou falava em formas de metáfora. Se a criança perguntava o que era sexo, ela respondia que era amor. Só que para a criança, abstrato. Normalmente abstrato. Então, assim, como é que você lida com isso? E aí, quando eu questionei elas falaram assim, não, mas é porque para a criança, se ela pergunta uma pergunta, quando as palavras nesse nível de constrangimento, a gente tem que dar uma resposta. Qualquer resposta, porque aí ela não vai perguntar de novo. Então, isso demonstra uma certa fragilidade, talvez, na formação inicial, que está impactando nas práticas e na própria, não só a formação inicial, mas a questão subjetiva também do professor, né? Como é que ele lida, porque tem muitos valores, crenças, não é só o fato de ser professor. E eu relatei, aí quando eu trouxe isso por meio do questionário estruturado, eu comecei a trabalhar em 2 intervenções, o projeto ainda está em andamento, então elas já estão trazendo relatos de caso, estou tentando fazer com que esse processo de ação, reflexão, ação, se sistematize nesses encontros de formação, de que forma, né? A cada encontro eu gravo, eu registro em forma de síntese. Na verdade, eu registro o que foi o encontro, faço a transcrição das falas dela e no encontro seguinte elas fazem a leitura do que elas falaram, porque os encontros são uma vez ao mês, né? Então, assim, vou começar o 4º encontro, mas aqui, no caso, foram os 2. Então, elas vão refletir sobre o que elas falaram lá atrás, se mudou alguma coisa, se não mudou, porque a intenção é com que elas partam para uma ação efetiva. E de que forma eu coloquei aqui no último tópico, uma fala de uma professora, tá? Que sinaliza que está tendo um pequeno avanço, né? Então ela fala assim, que é bom discutir essas questões do cotidiano, pois na nossa TPC, que é o horário de formação continuada do professor, ela só discute coisas burocráticas, um registro, um mapeamento, avaliação expressa. E também é bom trocar com os pares, né? Conversar com os colegas de coisas que acontecem na nossa sala de aula e que não comentamos nas reuniões de formação continuada. Então fica restrito numa sala de aula. E eu estou tentando trazer com que elas reflitam isso no espaço de formação continuada, por meio de uma estratégia do ciclo de cultura. Elas trazem informação, a gente reflete, problematiza e sistematiza depois. Bom, eu sou a Angélica, eu sou coordenadora pedagógica em uma escola de educação infantil da Prefeitura de São Paulo. E inicialmente o meu projeto do mestrado era para estudar justamente como que a gente chama de GEF lá, os momentos de formação, né? Como que aconteciam esses momentos. E aí
a gente no decorrer aí do processo, a gente, por questões até de tempo, eu e a Roberta, a gente decidiu que eu iria fazer a pesquisa na própria escola onde eu trabalho. E aí entrou nessa questão que a Roberta falou no começo, né, desse conflito, né, que hora que eu estou com o olhar da coordenadora, que hora que eu estou com o olhar da pesquisadora. E todo esse conflito ainda, né, às vezes nas orientações eu trago as minhas angústias para a Roberta, mas daí, por conta de um outro trabalho que eu apresentei no colóquio do primeiro semestre, a gente acabou indo para o foco da questão do registro do professor, que é uma questão assim, que eu observei como uma outra fragilidade, né, da formação delas, que traz reflexos para a prática delas na escola. E aí, esse acabou se tornando o foco, então a gente está fazendo esse processo de ação, reflexão, ação, nos momentos de formação, com base nos registros que elas fazem, nos registros que elas propõem para os alunos, então esse registro da prática mesmo e na prática. E aí a gente tem lá na escola 29 professoras, dessas 29 só 2 não participam desses momentos de formação, que a gente chama de GEIF, e das que participam, 6 estão participando das que fazem a GEIF, 6 estão participando da pesquisa. E aí qual é o processo? Eu converso com elas, a gente combina que dia que eu vou entrar para fazer observação na sala, que atividade que eu vou observar e qual vai ser o foco da minha observação. Aí eu faço a observação e, como na educação infantil cada sala tem 2 professoras, então eu faço a observação da atividade que uma professora deu, depois da atividade que a outra deu na mesma sala, e aí eu faço essa devolutiva com as 2 juntas ao mesmo tempo. Então, esse momento da devolutiva com a dupla acabou... a gente já está conseguindo, na verdade, que tenha uma maior integração, porque embora as duplas trabalhem na mesma sala, muitas vezes elas não se conversam muito. Então, esses momentos que eu estou sentando com elas estão servindo até para elas terem mais esse diálogo uma com a outra. Aí, depois que eu faço, faço da devolutiva, eu também gravo, né, a nossa conversa, depois eu também faço a transcrição. E aí eu levo essa síntese para discussão no grupo de GEIF. E aí, junto com as 2 que eu já conversei, a gente na GEIF, que na verdade na GEIF eu consegui fazer um momento só, até agora. E aí a gente compartilha com o restante do grupo, onde tem as professoras que não estão participando dessa parte da pesquisa. E aí assim, o fato delas estarem, porque assim, enquanto coordenadora, a prática de entrar em sala de aula para fazer observação já deveria fazer parte da minha rotina, mas eu não fazia isso. Eu fui começar a fazer isso por conta da pesquisa. E o simples fato delas saberem que eu vou entrar na sala, porque a gente combina, né? Eu chego lá, de repente falou, eu vou ficar aqui. Então, assim, essa questão do registro, que eu peço para elas o planejamento, depois que elas fazem, que elas dão atividade para a criança, eu peço que elas façam um registro do que elas observaram. E essa questão foi, o me aceitar na sala, o deixar que eu observasse, foi menos conflituoso para elas do que fazer os registros para mim, né, para me entregar e para depois a gente discutir. Mas essa semana eu fiz uma devolutiva com uma dupla lá, inclusive de uma professora que a gente teve bastante conflitos lá com ela, mas ela já foi bem animadora assim, porque foi a primeira devolutiva que eu dei com ela e com a parceira dela, e ela já falou coisas que ela, como sugestão para o trabalho, com essa questão do planejamento, com essa questão do registro depois da aula, ela já deu sugestão para o próximo ano. Então, a gente ainda não conversou, né? Então, assim, meus olhos acho que até brilharam na hora que ela falou, porque justamente o que eu estava já pensando de propor no ano que vem para elas, ela já deu como sugestão, né? E reconheceu que essa questão de fazer o registro, que apesar de não ter tempo, que é a questão que a gente discute da burocratização, de muitas vezes fazer só porque tem que entregar para o outro, né? Porque elas reconhecem que isso é importante, mas elas, ao mesmo tempo que reconhecem, elas não fazem, né? E aí,
essa fala dela, né, que a gente teve, que depois a gente vai levar para a GEIF, aí é lógico que no grupo, né, vão ter outras posições com relação a isso, mas assim, já estou percebendo, percebi com essa dupla, percebi com uma outra que foi a primeira que eu conversei, e na GEIF, nesse primeiro encontro que eu fiz em GEIF, que são avanços assim ainda singelos, né, mas que são animadores ao mesmo tempo. E aí, assim, a pesquisa, quando acabar a pesquisa, na verdade, esse trabalho de intervenção que eu estou fazendo enquanto pesquisadora, na verdade, eu vou trazer para a minha prática enquanto coordenadora, porque eu vou continuar na mesma escola e, na verdade, o que eu estou fazendo para a pesquisa, muitas coisas já são atribuições minhas enquanto coordenadora. Então, é isso. Vou abrir um pouquinho na porta. Pessoal, boa noite, meu nome é Yara e o tema do trabalho é a participação da família e da comunidade na escola. E ele partiu mais do replanejamento desse ano na escola dos professores, porque eles fizeram um levantamento, um diagnóstico em relação às notas e o aproveitamento em relação ao aprendizado dos alunos e disseram assim que sozinhos eles não conseguiam fazer, né? E nós já havíamos conversado, né? Conversei com a Roberta. Como a gente já viu que era esse caminho, nós entramos para explicar o que é a família hoje, né? E o que se mudou em relação a ela, né? Que a família, ela não é mais aquela família que se tinha antigamente. Agora é o avô que cuida, né? São os pais, ou é a mãe sozinha. E aí o que nós fizemos? Os professores disseram assim, não, então nós queremos fazer as reuniões, mas nós queremos fazer as palestras. Mas mudaram-se os conceitos em relação ao quê? Aquela reunião que você vem e traz o pai para a escola só para dar a nota, né? E para reclamar, o cara vira as costas, ele fala assim, eu nem vou lá porque eu já sei que eu vou ouvir, né? E eles colocaram de encontros os nomes, o nome das reuniões. E eles começaram a montar, e dentro dos próprios APPCs, os professores começaram a montar os grupos e o que cada um era responsável por se fazer no dia, né? E está sendo muito legal, né? Porque eu falei assim, que eu estou nessa escola há 3 anos, e eu falei assim, eu não acredito, né, que é a mesma escola. Porque hoje mesmo, vou colocar, né, que eu cheguei e tinha 2 professores que estão montando o jornal com os alunos, e eles estavam conversando, eu falei assim, peguei vocês no Fraga, vocês não estão dando aula, né? Não, olha, eu vou te mostrar o que a gente está fazendo, a gente está fazendo jornalzinho, eu falei assim, eu estou brincando. Mas era um clima que você não tinha, né? Porque pela própria formação, eles já têm aquele instinto de trabalhar sozinhos. E por mais que você coloque alguma coisa, nós fizemos um projeto esse ano para nós trabalharmos em grupo, que foi um projeto de aprendizagem sem fronteiras. E eles ficaram desesperados em trabalhar com outra pessoa. Porque você tinha que montar o trabalho junto. Os alunos, nós temos 12 salas, montando 7 salas. E dividimos os alunos não por séries, pelo que eles teriam que aprender. E os professores ficaram doidos, né? E os alunos gostaram, porque eu não tinha um aluno para fora, não tinha aluno que faltasse, né? Mas a dificuldade foi mais em relação aos professores. Então, nós ficamos com esse projeto 1 mês, né? Conversamos com os professores no planejamento e foi a partir daí que eles começaram a refletir. E está bem legal o clima da escola, né? Nós estamos no 3º encontro, vamos partir para o 4º agora. E o problema total está ali, né? O distanciamento entre família e escola. É o que a gente está conseguindo resgatar. E estamos conseguindo também que os pais falem, né? Porque eles iam lá, ficavam só, né, quietinhos, agora eles estão falando, já estão fazendo abaixo-assinado, né? Que eu não sei onde que veio esse abaixo-assinado, o que vai acontecer. E dentro dos ATPCs, quais eram as nossas ações, né? Com a coordenação e a vice-direção? Promover leituras, reflexões. Primeiro nós estudamos, né? Vemos, e eu também converso com a Roberta antes, para a gente saber mais ou menos o que a gente vai fazer de estratégia para chegar também lá. E depois eles discutem através de textos, né? Que eles também fazem as reflexões deles do dia a dia. E eles estão começando a fazer pressão em cima de quem não cumpre o tal dos combinados, né? Então tá um trabalho muito legal, tá um trabalho bem legal. Mas
É muito difícil ser as duas pessoas. É Ruth e Raquel. Ter dupla personalidade. Raquel. Vai, você conta lá. Não, eu acho que eu estava nos gráficos, né? Que o modelo tecnicista é o que predomina, né? Em todos os levantamentos que elas fizeram, né? Pensar reflexivo é um desafio para os professores, então eu acho que é nisso que a pesquisa tem ajudado, nas 3 pesquisas, né? É desafiar os professores a refletir sobre a própria prática e renovar a prática, né? Você não manter a prática tal qual, né? Mas você conseguir ver um outro sentido para a prática e se encantar com o que você faz, se encantar com o processo de aprendizagem do aluno, né? Que às vezes a gente percebia um desencantamento, né? Ou um pessimismo, assim, não vale a pena investir, não vale a pena apostar. E nelas mesmas a gente vê que elas se sentem agora mais entusiasmadas, né? A Angélica falou, meu olho quase brilhou. Acho que brilhou, eu não estava vendo, mas então é muito bacana ver esse processo de transformação que, né, uma simples pesquisa com caráter, né, o que a gente está pretendendo que adquira o caráter de intervenção, está conseguindo proporcionar em todas elas, né, nas professoras e nas pesquisadoras que ao mesmo tempo têm outros papéis aí. Então eu acho que é um pouco isso, tem que ser bem bacana esse trabalho. Obrigada pela pergunta.